Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um Adonai RH Podcast e hoje nós estamos aqui com pessoas maravilhosas que startaram conosco como novos franqueados e logo logo vocês vão conhecer. Mas antes de tudo vou me apresentar, eu sou Eduardo Garcia, consultor de franquias e eu está aqui ao meu lado. Heloísa Veloso, consultora de franquias também. Legal, legal. E hoje nós vamos então fazer um podcast com mais uma unidade de franquia que nós inauguramos e pessoas muito especiais, pertinho aqui da gente, eles são da cidade de Sumaré e eu vou agora pedir para eles se apresentarem para vocês, é a Marileia e o Claudimar. Olá, tudo bem? Eu sou a Marileia, a nova franqueada da cidade de Sumaré. Olá, eu sou o Claudimar, o novo franqueado da cidade de Sumaré. Maravilha, gente. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, né, Elô? Sim. E nós já, então, vamos startar aí essa unidade de vocês na região de Sumaré. Ó, Sumaré, presta atenção, a Dona RH tá na área, hein? O pessoal aqui vai começar com tudo na região de vocês. Fica ligadinho aí. E o nosso intuito hoje nesse podcast é conversar um pouco com vocês, bater um papo, entender como que surgiu, né, a história da Dona RH, como que a Dona RH apareceu na vida de vocês e o impacto que isso agora está gerando em vocês, nas pessoas próximas e principalmente o impacto que vai gerar na cidade de Sumaré. Então eu queria ouvir agora um pouquinho de vocês primeiro, antes de tudo, a história de vocês, né? O que vocês fazem até o momento, o que vocês faziam, na verdade, né? Até startar com a Dona RH e como que vocês conheceram a Dona RH? Vamos lá. Eu conheci a Dona RH através do William e também um franqueado chamado Márcio. Ah, você já conhecia o Márcio? Já. Legal. Então, assim, a gente veio, faz uns 2 anos que a gente vem conversando sobre a Donai. E eu achei interessante, aí eu quis me aprofundar mais de informação, como que seria, como que funcionava. E aí conversei um dia com o William e depois fui até a franquia do Márcio. Passei uma manhã lá com ele, conversando, tirando as dúvidas. Legal. E aí chegamos na conclusão que acho que era a hora da gente começar. A melhor opção agora era empreender. Vou abrir Sim. um negócio próprio, Sim. né? E o que vocês faziam antes, então, de conhecer a Dona RH? Qual que era o comércio de vocês, o emprego de vocês? Vocês eram registrados, tinham um comércio próprio? Qual que era a atividade econômica de vocês antes, então, de entrarem para a Dona RH? Eu já venho da área de relacionamento, sempre atendi clientes, vim da área farmacêutica, depois tinha a própria empresa que era de equipamentos para segurança, né? E também tenho funcionário lá da Donai RH na empresa, tenho 2 legal. funcionários lá contratados. Já contratava pela Donai, então? Pela antes? Donai, já, Ótimo, sim. ótimo. Então já uso o serviço da Donai. Já sabe que é de qualidade, né? Já sei que é de qualidade, de confiança, a gente tem, quando tem as dúvidas, a gente procura ajuda, a gente sempre tem um respaldo legal da empresa. Legal. E você, Claudimar, o que você fazia aí, ou ainda faz, né, atualmente na sua vida, antes de conhecer a Dona RH? Como é que era a sua vida antes de conhecer a Dona RH? Eu já fiz bastante coisa, e sempre uma diferente da outra. Mas eu também eu trabalhei com vendas, né? Eu ainda trabalho, né? Que eu ainda faço algumas partes de hardware de computadores. Então, vira e mexe eu tenho clientes. E a Marileia entrou no negócio, ela me convidou, me mostrou, apresentou. A gente veio na sede, na matriz. O William apresentou a proposta pra gente, a gente achou interessante. Aí, como a gente já fez bastante coisa, falou, vamos pegar mais uma coisa para fazer e vamos para cima, né? E aí resolveram investir agora numa franquia da Dona RH. Sim. E o que mais assim chamou a atenção de vocês, né? Porque acredito que vocês estavam procurando outras franquias ou realmente foi só a Donai e aí vocês gostaram do modelo? Como é que foi essa transição? Vocês já estavam procurando empreender como franqueadores ou não? Não estava no momento pensando nisso, mas aí quis mudar de área, porque eu estava numa área fechada, eu sempre gostei de público e ter a liberdade. Então, eu optei, porque eu achei interessante, que eu vou estar trabalhando com o público também, né? E também ter a flexibilidade de atender cliente, quantos clientes por dia, então trabalhar por conta própria, né? Fica mais interessante para mim no momento.
Legal, legal. E o que você acha agora, vocês, né, acham dessa dinâmica, né, do modelo de negócio que vocês adquiriram? Porque hoje a Dona RH, para quem não sabe, hoje nós temos 3 modelos de negócio, né? Sim. Nós temos o modelo de negócio que é a franquia Smart, que é uma franquia específica e focada em vendas, né, que é o caso de vocês. Sim. Uma franquia que nós chamamos de Basic, que é quem faz as vendas, mas ao mesmo tempo faz os seus próprios processos seletivos, né, para fechar as vagas. E a franquia Master, que é uma franquia que também trabalha por conta própria, fazendo suas visitas, fechando seus próprios projetos e negócios, mas também dá o suporte operacional para as franquias Smart, né? Que no caso é de vocês. O que vocês entenderam desse modelo de negócio? O que vocês esperam dessa parte de estarem na rua, fazendo visitas? Inclusive vocês já começaram, né, a fazer algumas visitas na cidade de vocês. O que vocês acharam disso, né? Desse modelo de negócio que vocês adquiriram? Então, os 3 modelos de negócio são bem interessantes, né? Só que assim, eu acho que em todo negócio a gente tem que começar devagar para a gente pegar o conhecimento e assim a gente vai aprimorando, que é o nosso objetivo, né? A gente primeiro pegar a experiência, pegar o jeito da coisa e aí, conforme for, a gente vai subindo o nosso modelo de negócio. E você, Marilene, o que você entendeu e acha desse modelo que vocês adquiriram? Eu gostei muito do modelo, assim, a gente fez bastante curso, né? Tá fazendo todos os dias é um dia de aprendizado novo, sempre tem alguma coisa para a gente estar estudando. E o que o Claudimar falou, a gente vai começar da Smart, vamos aprender o serviço, né? Certinho, o atendimento, para depois a gente ir subindo, né? De escala. Então vocês têm a pretensão de adquirir agora a Smart, mas não ficar só como uma franquia Smart. Não. Vocês querem já, né, ir crescendo dentro da rede, dentro da Dona RH e atingir outros níveis e até conseguir um outro modelo de negócio. Então, no caso, uma Basic, né? Sim. Conseguindo abrir as suas vagas, fechar as próprias vagas. Sim. Esse seria o mais objetivo de vocês. Sim. Legal, legal. Mas é um passo de cada vez, né? A gente Sim. vai, aos poucos vai aprimorando e vai evoluindo, né? O modelo de negócio. Legal. E o que fez vocês investirem em uma franquia e não num negócio próprio do zero? A franquia já é como a Donai já tem 10 anos, então já estudou, já tudo que tinha de errar já errou e agora eu acredito que seja só acertos, né? Lógico que todos os dias vai ter obstáculos, todo dia vai ter dúvidas, todo dia vai ter algum problema, mas já está bem à frente de um negócio próprio, porque aí você tem que cuidar do RH, você tem que cuidar de finanças, então é muita coisa para você cuidar. Então eu acho que esse modelo de serviço, eu acho que é muito interessante, porque você tem um suporte por trás de você, né? No nosso caso, a preocupação é só vender. Então a gente vai ter um suporte de vocês, matriz, para nos auxiliar no dia a dia de financeiro, das outras partes que demanda bastante tempo também, né? De todo o operacional, né, Sim, da franquia. sim. O que você acha, Claudimar, nesse ponto de você, não, eu vou adquirir uma franquia porque já tenho know-how, não, eu quero começar um negócio do zero. Por exemplo, você mesmo já informou que trabalha, né, com parte de TI e tudo, né? Sim. O que você enxerga nesse ponto, assim, não, comprar uma franquia realmente é a melhor opção? Porque assim, teoricamente eu sou autônomo, né? Então, tenho lá meu leque de clientes, mas assim, a gente já estava procurando alguma coisa para investir, para falar, não, vamos fazer isso aqui, vamos focar numa coisa só. Porque você faz um pouco de cada coisa e você consegue sobreviver, mas você não tem uma direção, né? Então, eu falei, a gente tem que achar alguma coisa para a gente pegar e fazer acontecer, né? Então, foi onde a gente achou a Dona RH, conhecemos uma proposta, achamos interessante, falou, vamos investir nisso aqui, pegar para fazer e fazer acontecer, né? E olha só, um desafio, né, por exemplo, até para você, que você lida com a parte tecnológica, né, com a parte da informática. E lógico que você tem os seus clientes, mas o seu produto final não era uma pessoa, né? Seu produto final era um sistema, seu produto final é diferente do que você está fazendo agora. Como que é para você, né, esse desafio de você agora lidar mais com pessoas, estar mais à frente de pessoas, se relacionando, se comunicando, vendendo, como que é para você, principalmente essa questão de evolução, né? Que você sai de trás dos bastidores para agora estar à frente de um negócio. Como é que é essa transição para você?
A proposta é bem diferente, né? Igual você falou, como eu mexo com hardware, então eu converso com pessoas também, né? Porque eu preciso saber entender o que elas precisam. Então eu só pego a informação do que elas precisam, monto o que elas precisam, entrego, não tenho muita conversa, né? Agora no RH é diferente, né? Agora que a gente precisa conhecer as pessoas, conversar, tem toda a parte de conhecimento de comportamento, né? Para a gente entender a necessidade do cliente, para entregar a melhor opção de serviço ou de funcionário para eles. Então muda bastante a coisa. Então por isso que a gente tem que estudar bastante e ter o entendimento para a gente passar com a certidão as coisas para os clientes da Dona RH. Fechou? E até agora, desde quando a gente deu ali um onboard, o que você tem achado do processo que a gente tem feito com vocês, né? Todo o treinamento, agora a primeira semana de start de vocês, o que está acontecendo, os sentimentos que vocês têm sentido durante todas essas semanas? Foi uma semana de muito aprendizado, né? Porque por mais que eu sempre lidei com o público, são produtos diferentes e atendimentos diferentes. Totalmente. Eu já fiz um curso bastante tempo atrás de RH, mas nunca atuei na área. Apesar de que na loja eu cuidava dessa parte de RH também, né? Cuidava da parte de passagem, de todo o processo, a entrada do funcionário para a empresa. Admissional, sim. Uhum. Mas agora é diferente porque você tem que entender os dois lados, né? O lado do empresário, a necessidade dele, e também escolher ter uma assertividade melhor para aquela vaga, para não ter aquele troca sempre de funcionário, é desgastante tanto para o empresário quanto para a empresa, né? Sim. Não é interessante. O que vocês acham? Vocês entraram, né, para o treinamento de uma forma e eu acredito que saíram do treinamento de outra forma. Sim. O que impactou vocês? Assim? O que mais chamou atenção? Quais os mindsets que mudaram? A expertise que vocês adquiriram com o treinamento tanto teórico e prático? Como é que vocês se enxergam antes do treinamento e depois do treinamento? Eu entendo assim que eu nunca tinha imaginado assim o comportamento das pessoas. Lógico que eu sempre lidei com pessoas, sei que sempre uma pessoa tem um comportamento diferente da outra, né? Muito diferente. Aí quando eu vim entender do DISC, que aí você consegue entender o comportamento das pessoas, né? Porque cada pessoa tem o seu tempo, tem sua hora, um é muito agitado, o outro é mais calmo. Então você começa a estudar o comportamento das pessoas, né? Então, isso para mim é uma novidade que, assim, para mim foi muito interessante. Eu falo geralmente para as pessoas que quem conhece o DISC muda completamente a visão do mundo. Sim. Porque a gente começa a perceber, nossa, por isso que fulano é assim, por isso que eu posso agir dessa forma com ciclano. Porque a gente consegue falar, nossa, tem uma visão melhor de como as pessoas se comportam, né? Então, assim, realmente o DISC que a gente utiliza hoje, ele abre a nossa mente para poder entender por que aquela pessoa tem que agir dessa forma, aquela outra de outra forma. E é bem bacana trazer isso para o nosso dia a dia, dentro do nosso trabalho, é bem legal. E para você, Claudimar, quem é o Claudimar antes do treinamento e o Claudimar depois do treinamento da Donai? É bastante coisa que muda, né? A gente vê bastante dicas, a questão mesmo do DISC, igual você falou, que é bem diferente, né? Quem não conhece assim fala, pô, não sei por que essa pessoa é assim. Você pega um cara que é agitado e coloca numa parte que é mais tranquila, o cara não dá certo, você não entende por quê. Tudo é questão de comportamento, né? E aí, essa é uma parte boa do curso, né? Não só do DISC, teve outras diversas aulas que tem, então cada aula que você vê assim, você fala, putz, nunca tinha pensado dessa forma, putz, nunca tinha visto isso. Então você sai mudado mesmo do treinamento. É muito bacana. E hoje vocês conseguem enxergar uma agência de RH com outros olhos? Do que vocês acreditavam que antes era de tal forma e hoje vocês veem que é totalmente diferente? Que, nossa, não imaginava que tinha tantos processos para conseguir um candidato, para abrir uma vaga? Ou era o que vocês imaginavam que era realmente? Eu nunca tive experiência assim, de agência. Sempre tive empregos... Contrator por conta própria mesmo. Por conta própria, sim. Mas, assim, a ideia de ver pessoas falar de recrutamento, essas coisas,
eu não imaginava que era tão complexo do jeito que é, né? Porque são várias fases, né? E a Adonai faz essa parte com um diferencial, né? Porque ela estuda comportamento, ela não manda se uma pessoa precisa de uma vaga para uma pessoa que seja mais calma, financeiro. Uma pessoa que é do financeiro não pode ter o mesmo perfil de vendas. Sim, de vendas. Então, Exato. assim, o que as pessoas erram muito, até eu já aconteceu isso de contratar pessoas, porque às vezes eu contrato uma pessoa calma e quero que ela faça serviço que seja agitado. Então, isso nunca dá certo e por isso que muitas empresas erram, porque não tem esse diferencial, né? Eu já fui gestor de uma empresa também, no caso, na época, era de telecom. E aí eu também fazia toda a parte de RH, fazia contratação, mandava documentação. E o critério, naquela época eu não sabia de comportamento, mas o meu critério nas entrevistas que eu fazia, eu perguntava o que a pessoa fazia antes. Aí se a pessoa falava, eu trabalhava num escritório, ou eu trabalhava em algum trabalho que era mais tranquilo do que, porque no telecom é loucura, né? Sim. Então o que eu via, que eu falava, só de eu pegar, aí eu tirava algumas perguntas assim por cima, mas superficiais, as coisas que eu tirava. E para mim ver se eu aprovava o candidato ou não. E aí esse era o meu critério, tipo, o cara trabalha uma coisa muito tranquila, eu vou botar ele aqui e não vai aguentar. Aí eu sempre preferia colocar alguém que já veio de algum trabalho mais pesado, alguma coisa do tipo, porque na minha cabeça a pessoa que trabalhava no administrativo não ia aguentar um trabalho, Sim. né, de porta em porta na rua o dia inteiro. Falei, isso aí não vai aguentar. Então não tinha critério nenhum de comportamento, eu pegava aleatoriamente, assim. Não tem critério, né? Não tinha Não tem critério. critério. Simplesmente escolhe por uma informação, por um currículo, né? Alguma coisa assim. Sim. Mas é o que a maioria das empresas hoje, elas agem, falam, mas por que eu vou pagar uma empresa de RH se eu mesmo posso fazer o processo Exato. seletivo? Se eu mesmo posso economizar e fazer do meu jeito. Só que o jeito deles, eles acabam tendo 4 funcionários no mês, porque não parou ninguém, porque não escolheu com qualidade, não escolheu com paciência. Porque esse é o nosso trabalho, né? Fazer um trabalho de excelência para que aquele candidato fique na vaga, para que aquele candidato seja qualificado para aquela vaga. Então, é isso que a gente tenta trazer para as empresas hoje. Um olhar que, olha, o nosso trabalho, ele vai muito além de pegar um currículo e te encaminhar. Sim. Tem um perfil, a gente analisa, a gente faz entrevista. Quantas entrevistas forem necessárias para escolher um candidato que se encaixe na sua empresa, que tenha o perfil que você busque. E isso que faz a diferença hoje, da gente se tornar assim, uma agência muito grande, conhecida no mercado. Né? Exato, né? E uma coisa muito interessante porque às vezes o dono ele acha que não precisa, né, de uma agência. Não, eu faço, eu contrato, mas vocês que participaram do treinamento do processo viram realmente todas as etapas, o tempo que é gasto, né, com processo seletivo, fazendo entrevista, encaminhando. E o cliente ele não para pensar que aquele tempo que ele está fazendo isso, ele está perdendo e deixando de focar no que ele precisa. Sim. Né? Porque o foco de uma empresa é fazer o que ela tem que fazer, produzir o que ela tem que produzir. Né? E aí eles acham que não precisam de uma agência de RH para fazer contratação, porque acham que tem o conhecimento. Mas hoje vocês sabem o quão simples, mas ao mesmo tempo complexo, porque assim, não é qualquer um que faz, não é qualquer ferramenta que se utiliza, não é qualquer profissional que vai fazer um processo seletivo. Tem que ser alguém mais selecionado, alguém que tem uma expertise melhor e que tenha ferramentas para poder fazer uma contratação. Né? Quando vocês mesmos comentaram, né? Quantas vezes já erraram fazendo contratações e outra, a gente sabe, né, Lô? Uma contratação errada hoje é tempo gasto, é dinheiro jogado fora, é treinamentos que você tem que fazer de novo, né? Porque você gastou um tempo para treinar uma pessoa, a pessoa saiu. Tem, às vezes, custos, né, de rescisão que você não precisaria estar pagando naquele momento, né? Poderia ser diluído durante um ano. Então, tem toda uma dor de cabeça. O que vocês acham, né, de entrar nesse mercado, né? Você mesmo comentou no começo, né, Marileia? Antes eu só conhecia um lado. Agora eu conheço o lado do contratante e do contratado. Sim. O que vocês pensam, sim, de benefício realmente que vocês podem levar para Sumaré, entrando no meio da jogada, estando entre um cliente e entre um candidato e conseguindo auxiliar esses clientes com os processos da Adonai? Como que vocês entendem a relevância da Adonai RH na cidade de vocês? A gente vai entender a dor do cliente, vamos entender o ambiente, porque o que acontece muitas das vezes? Também o empresário, ele tem um perfil e às vezes ele quer as pessoas no perfil dele e a vaga não é para aquele perfil, porque a gente sabe que
às vezes eu já fui empresária, já contratei bastante funcionário, e às vezes também há necessidade, você vai contratando, é igual um namoro, você tá precisando daquilo, você acha que aquilo é a perfeição, né? Ou você pega a pessoa porque tem experiência, e muitas pessoas têm experiência porque era o momento que ela trabalhou naquilo, não que é o forte dela, tá? Experiência na carteira, porém a pessoa não trabalha com amor naquela profissão, né? Ela trabalhou naquele momento porque ela precisava de um emprego naquele momento, né? Porque todo mundo tem as suas necessidades, né? Então, às vezes a pessoa aceita um emprego, tem lá na carteira e trabalha naquele emprego porque é o que ela tem no momento e é o que ela precisa. Ela não faz por amor, ela não faz porque ela gosta, ela faz porque é o que ela tem, né? Então, eu acredito que a gente vai entender o cliente e vamos selecionar os melhores colaboradores para eles, para não ter esse desgaste emocional, desgaste também de tempo, né? Para estar ajudando ele nessa parte. Legal. Vocês já se imaginavam antes sendo donos de alguma franquia? Não, nunca Nunca passou pela cabeça de Não, vocês? não. E da sua cabeça? Já tinha passado alguma vez? Um dia eu quero ser dono de uma franquia. Não. Sabe por que eu pergunto? Porque às vezes tem pessoas que vão nos assistir e vão pensar assim, eu não consigo. Eu não tenho como ser dono de uma franquia, eu não tenho condições, não tenho dinheiro, não tenho capacidade intelectual, não vou conseguir nunca ter uma franquia nas minhas mãos. Ou seja, vocês também um dia não imaginavam que seriam franqueados, que teriam uma franquia. Então, como que é isso para vocês, assim? Como que vocês entendem? Poxa, eu nunca imaginei, mas hoje eu estou aqui. Né? O que vocês acham que é necessário realmente uma pessoa tomar esse passo, essa decisão? Não, eu vou adquirir uma franquia. O que você acha? Eu acho que hoje o mundo da franquia, ele está bem... A gente vê várias franquias, né? Assim, de várias coisas. Hoje tudo virou franquia, até pão virou franquia, né? Sim. Então, verdade. assim, é desafiador, né? Como qualquer outra etapa de qualquer coisa que você vai fazer na vida, é um desafio, né? Mas... Se vocês pudessem falar assim, um pré-requisito para uma pessoa ser uma franqueada. Tem que ter determinação, né? E tem que ter um norte, né? Você saber o que quer, estudar a franquia, ver se aquilo encaixa com o seu perfil também, que eu acho que isso é uma parte bem interessante, porque vai lidar com pessoas, né? E vai, queira ou não queira, vai lidar com sentimentos, né? Então, eu acho que a pessoa tem que analisar se é isso que ela deseja para a vida dela, né? Sim. E o que você acha, Valdemar? O que uma pessoa precisa ter dentro dela para tomar essa decisão de ser um franqueado? Acho que a pessoa tem que ter coragem, né, para começar um negócio, né? Não só na questão da dona RH, mas qualquer negócio da vida dela que ela for fazer, a primeira coisa tem que ter coragem, né? Porque a gente, ser humano, a gente erra e acerta em várias coisas, mas assim, se você fizer com determinação, com vontade, não tem o porquê não dar certo, né? Você acredita que é melhor você errar tendo tentado do que nem tentar? Né? Com certeza. Acho que esse seria um lema interessante para a gente trabalhar. Sim. O medo, então, ele seria um agravante que atrapalharia muito uma pessoa a tomar essa muitas decisão. pessoas, ela não acredita nem nela mesma, né? Então ela não consegue pôr fé em nada que vai fazer, porque se ela não... Então, ela primeiro tem que acreditar, né, em si própria, para depois dar o primeiro passo, né? Acho que tudo na vida é assim, né? E acreditar também no que ela está entrando, Sim, né? Porque às vezes a gente pode acontecer no momento de empolgação, nossa, mas eu vou comprar aquela franquia, e nem entender os valores, os princípios, se bate com o que você também acredita, né? Porque aí chega no meio do caminho e fala, nossa, mas não era isso que eu acreditava lá atrás. Então é importante esse estudo, né? De, olha, é os mesmos critérios que eu tenho para minha vida, a mesma base que eu tenho para minha vida, né? Nosso nome já diz Adonai, então assim, a gente traz isso muito forte com a gente, então é legal a gente ter esse estudo antes de realmente investir, não só na Adonai, mas qualquer franquia também. E foi o que você trouxe lá atrás.
a gente já tem uma bagagem, a gente já sabe o que dá certo, o que dá errado. Claro que vai ter os acertos e os erros mesmo assim, a gente, né, o mundo está em constante mudança, mas tem um leque ali, olha, faz assim, não faz assim, porque a gente sabe que dá certo. Então, acho que investir no próprio negócio do zero e uma franquia hoje em dia, as pessoas investem mais na franquia, porque já tem um know-how maior daquela região, já tem um know-how maior daquele produto, então traz pra gente mais segurança, vamos dizer assim, né? De falar, olha, pelo menos ali eu tenho um suporte, se eu precisar de uma ajuda, a dona vai estar lá para me ajudar, do que você sozinha, dando a cara a tapa para poder fazer acontecer o seu negócio sozinho, né? Então isso traz uma diferença também pra gente. E é muito interessante até o que a Elô falou sobre princípios, né? Sim. Valores, né? Porque você está... É como se fosse um casamento, né? Você abrir um negócio ou adquirir uma franquia é praticamente um casamento. Então, nenhum casamento ele dá certo se os dois não tiverem os mesmos valores e princípios. Sim. Um vai querer fazer de uma forma, o outro vai querer fazer de outra, e aí não há... Sempre um tem que ceder, né? Sempre um acaba tendo que ceder, né? E se não for mais parecido possível, a própria Bíblia fala, né? Andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo, né? Ou seja, é difícil duas pessoas se manterem juntas se elas têm ideias muito diferentes. E comprar uma empresa, adquirir uma franquia é a mesma coisa. A Dona RH ela tem princípios, ela tem valores e busca cumpri-los todos os dias, né? Através dos nossos relacionamentos com os clientes, com os franqueados, relacionamentos internos, né? Dentro da própria franqueadora. O que para vocês assim mais chamou a atenção em relação a estes são os princípios de vocês e casaram com os princípios da Dona RH? O que mais chamou a atenção que vocês falaram, não, realmente vale a pena a gente fazer parte desse negócio? É a forma da Adonai trabalhar, né? Tem na segunda-feira as primícias, né? Todo mundo na mesma fé, todo mundo no mesmo pensamento, né? E isso faz toda a diferença também, né? Porque todo mundo tá unidos, né? Um para abraçar o outro, ver as necessidades do outro, a dor do outro. Eu acho que essa parte também faz grande diferença na vida da gente, no mundo que estamos vivendo hoje, né? De cada um para si, cada um com seus problemas. Então, quando a gente vê os princípios da Adonai, que está todo mundo de braços abertos para ajudar, né? A acolher, a estar dando suporte no dia a dia, emocional, né? De dúvida, essas coisas, faz toda a diferença. Que você comentou sobre primícias, né? Sim. O que vocês acharam desse momento, né? De participar do nosso momento de primícias, até para quem está em casa para entender, né? Nós procuramos toda segunda-feira, né? Das 8 às 9, separar sempre o primeiro horário do primeiro dia da semana para honrar a Deus. Né? Isso faz parte de um princípio, um valor nosso. E nós acreditamos que para honrar, né? Para sermos honrados, nós temos que honrar. Sim. Então nós entregamos a honra a Deus, né? Oferecendo o nosso primeiro horário da semana em oração, em louvor, né? Buscando uma palavra de conhecimento, um treinamento para a equipe. E o que vocês acharam desse momento da primícias? E vocês já ouviram falar disso em outro lugar, em outra empresa, que separa esse momento específico para honrar a Deus dentro da empresa? Não, eu nunca tinha participado de nenhum. Eu participei aqui na Adonai e eu, assim, eu sou cristã, desde criança eu fui batizada na igreja, então eu sempre segui os mandamentos de Deus. Às vezes a gente fica afastado e vai e volta, mas a gente nunca perde o temor de Deus, né? Então, eu achei bem interessante. Eu acho que a gente, quando tem Deus, a gente tem tudo, né? Sem dúvida. O que você acha, Claudimar, desse momento aí do nosso Primícias? Eu achei muito bacana, né? Essa parte, né? No começo da semana já dedicar um tempo para Deus e para a equipe, né? E isso também eu acho que ajuda a aproximar a equipe, né? Tipo, faz como se a empresa virasse uma família mesmo, né? Então o pessoal fica mais à vontade, o ambiente de trabalho fica mais leve. É bem interessante. Legal. Não, legal, bem bacana. Eu acho que eu, pelo menos, nunca tinha visto, né? Eu já estou aqui há 9 anos, né? Na Dona RH, né? Também nunca tinha conhecido nenhuma outra empresa que tivesse esse tempo de dedicação mesmo, né? Em relação a buscar a Deus, a começar a semana bem, né? A gente entende que tudo aquilo que, pelo menos na teoria, começa bem, termina bem. Sim. Então, por que não começar da melhor forma possível para que a nossa semana toda, né, pudesse ser abençoada? Mas agora, falando de outra coisa, né, falando exatamente sobre a Dona RH, sobre treinamento, sobre os produtos, né, e serviços que a Dona RH
oferecem no mercado? Qual que para vocês, né, após o treinamento, qual foi o produto ou o serviço que mais chamou a atenção de vocês dentro de todo o escopo da Donai? Eu gostei de vários, né? O BPO do RH, que eu achei interessante, porque a pessoa já pega o funcionário já para trabalhar, né? Porque toda a parte burocrática que leva um tempo, a gente sabe que é documentação, que é exame. Então essa parte já vai encaminhado, né? Então a pessoa só recebe o funcionário para trabalhar. Então, os produtos são bem interessantes, né? Mas o carro-chefe da Donai RH são os estágios, né? Que são bem focados em estágio e selecionam, né, os melhores candidatos para as vagas. E é bem bacana para o jovem, né, que está começando no mercado de trabalho, uma oportunidade muito boa, né, se profissionalizar numa profissão. E o que a Marilé comentou, o PBO de RH também eu acho muito bacana por conta do suporte que ele dá para o empresário, né, do cara contratar a pessoa, né, no caso a gente faz a contratação para ele, e se por um acaso a pessoa resolver sair, ou não gostou do trabalho, ou o rapaz precisa trocar, a gente substitui esse funcionário sem um custo, né? É muito bacana e dá um suporte porque muitos empresários hoje sofrem com a procura de funcionários, né? Então a gente dá esse suporte de trocar o funcionário para ele a qualquer momento, eu acho muito bacana. Legal. Interessante essa parte principalmente do estágio, né? Porque hoje a gente vê, né, quantos jovens, né, que estão fora do mercado de trabalho e às vezes porque não tem a oportunidade, né, não conhece pessoas, não conhece lugares, né, ou profissionais que estejam contratando, e a Donai RH ela tem esse papel de juntar, né? Nós falamos que nós somos um agente de integração. A gente une o estagiário com as empresas contratantes, né? Como que vocês enxergam isso no fato da Donai RH ser responsável por isso, né? Em colocar um jovem e inserir ele no mercado de trabalho? Como que vocês entendem essa função hoje, né, da Donai RH? Eu acho que é muito interessante para o empresário e para o estagiário. Por quê? Eu, por exemplo, assim, penso, você vai pegar um estagiário, você vai pegar uma página em branco. Então, ele não vem com vícios, ele não vem com manias, né? Então, assim, para o empresário, ele vai moldar aquele funcionário como ele deseja, né? Então, porque às vezes você pega uma pessoa já mais experiente, ela vem com manias, com base, principalmente quando você pega a pessoa na mesma profissão, ela de um jeito, aí você quer moldar ela do seu jeito, do seu negócio, e às vezes ela já vem com algumas manias que carrega por anos, né? Então, o estagiário, eu acredito, por ser uma mão de obra em conta, né? Eu acho bem interessante e que ajuda tanto o empresário quanto o candidato, né, para o primeiro emprego, que é a porta de entrada para a vida dele, né? Vocês já foram estagiários? Vocês já trabalharam como estagiários? Não. Eu comecei minha carreira profissional como estagiário. Ah, é? A primeira oportunidade que eu tive foi como estagiário. Então, para mim foi muito interessante, né, saber que uma empresa abriu as portas, né, Sim. deu a oportunidade, né, de eu poder ingressar no mercado de trabalho, começar a seguir uma carreira profissional. A Elô também, né, Lúcia? A Elô também já trabalhou como estagiária. Inclusive na Donai. Eu entrei aqui como estagiária, então assim, hoje estar num cargo mais elevado faz com que a gente enxerga que realmente traz resultado. Seu esforço lá atrás de estagiária, trabalhando às vezes até mais do que outras pessoas, traz resultados para você poder colher lá na frente. Sim. Então hoje eu estou aqui como consultora de franquias, porque lá atrás eu plantei como estagiária, comecei de baixo, como todo mundo tem que começar, para hoje ter um conhecimento e talvez um cargo até melhor do que eu tinha no começo. Sim. Então essa oportunidade de estágio não só de ensino médio, de superior também, para a gente abrir, né, nossa mente, colocar em prática o que a gente está aprendendo ali na nossa faculdade, na nossa escola. Então é uma oportunidade muito grande que jovens muitos aproveitam, né, para poder se ingressar no mercado de trabalho. E é essa visão que vocês precisam levar para Sumaré. Sim. Né? Saber que vocês estão ali como um canal, né, de comunicação mesmo, levando os jovens a iniciarem ingressarem no mercado de trabalho, iniciarem suas carreiras. Talvez não vai ser o emprego que eles vão passar a vida inteira, mas é o primeiro passo, porque às vezes vai ser o primeiro contato que eles vão ter com disciplina,
né? Porque às vezes os jovens hoje não estão tão acostumados a seguir regras, a cumprir horário, né? A começar uma administração financeira já, porque vai ser às vezes um primeiro pagamento, vai começar a receber no mês, vai ajudar em casa, vai começar a se organizar financeiramente. Sim. Então é interessante vocês entenderem isso, vocês estão levando para Sumaré, né, uma opção de colocar esses jovens para começar a trabalhar e de trazer esse benefício para as empresas. Sim. Né? E ajuda muitas famílias, né? Sim. Quantos pais, né? Quantas mães, às vezes, é difícil para eles também, né? Para os jovens sair à procura de um emprego, né? Sair, bater de porta em porta, às vezes não sabe até se pronunciar, né? A necessidade dele. Então, essa parte que a Donai vai fazer vai ser bem interessante, eu acho que. Para ambas as partes, né? Tanto para o empresário quanto para o candidato. Sim. E aos poucos você vai ver que eles propriamente te agradecendo. Quando eu era do recrutamento, eles falavam assim, nossa, mas que legal que deu certo. Ou os pais vinham, que legal, obrigada pela oportunidade que você abriu para o meu filho. Talvez se não fosse vocês, ele não teria essa chance. A gente foi numa escola recentemente, tinha um candidato lá, ele falou, nossa, eu fui efetivado por vocês, pela minha oportunidade que eu entrei como estagiário, fiquei lá 2 anos, agora eu sou efetivo. Então, assim, traz pra gente um conforto também. Sim. E saber que a gente tá não só vendendo por dinheiro, sim, mas vendendo porque a gente acredita naquilo e a gente quer que aquelas pessoas cresçam, que elas evoluam, que elas tenham uma oportunidade que talvez elas não tivessem se a gente não estivesse trabalhando junto com elas, né? Então, isso também traz pra gente um conforto, assim, na alma da gente, talvez não só do dinheiro, né? Sim. De que existe um propósito, né? Sim. Existe um propósito por trás disso. Todo mundo quer ganhar dinheiro, óbvio que vocês, sim, não estão investindo numa franquia só por diversão, por um hobby, né? Isso, sim, é natural, todo mundo quer ter um retorno financeiro daquilo que investe, quer ter a sua liberdade financeira, e a gente sabe que isso é trabalhoso, mas também é prazeroso quando a gente tem esses feedbacks, sim, né? E até mesmo para perguntar para vocês, né? Como que está hoje, assim, na cabeça de vocês essa responsabilidade de que vocês são os donos agora do seu próprio negócio? Que está na mão de vocês, né, de vocês conquistarem, né? Eu aprendi uma frase que eu acho muito importante do Marcos Marques, não sei se vocês conhecem, mas ele diz que toda empresa tem 2 pilares muito fortes, né? Primeiro pilar são as pessoas, segundo pilar são os processos. E quando você compra uma franquia, os processos já estão prontos. Sim. Ou seja, se os processos estão prontos, quem é o principal diferencial para fazer uma empresa crescer? As pessoas. Sim. E vocês são as pessoas, né? Está na mão de vocês essa responsabilidade de fazer a franquia de Sumaré crescer. Como que está isso na cabeça de vocês agora? Desafiador, né? Começar do zero. Bastante responsabilidade, né? Porque são pessoas, são projetos, né? Que tá na nossa mão e trabalhar, né? Ir para cima. São pessoas, projetos e negócios, né? Então, tem que ter muita dedicação, né? Responsabilidade e disciplina, principalmente. Porque total, não é porque você é dono de uma franquia que você tem que relaxar, trabalhar a hora que der. Não, você tem que... É o contrário, né? Você tem que trabalhar mais do que se estivesse num lugar que tivesse o horário certinho para você seguir, né? Você tem que ir além disso, né? O dono normalmente não tem muita hora para sair, né? Ele começa, ele abre, ele fecha no começo, né? Pelo menos o esforço maior, né? No começo ele sempre necessário para tirar da inércia que a gente fala, né? Sim. Eu até brinco na questão de um carro, né? A marcha mais pesada é a primeira, porque é que vai colocar o carro em movimento. Então o esforço, a energia, né? Gasta no começo, ela tem que ser maior, né? Sim. Então isso é natural. Vocês hoje contam com apoio de pessoas nesse novo negócio de vocês? Ou vocês falam assim, não, ninguém nos apoiou, mas a gente encarou assim mesmo? Questão de família, de amigos, como é que foi esse incentivo ou não de vocês virarem empresários? A gente se apoiou, né? Porque como eu sou mãe do Claudimar, então a gente conversamos junto e um tá apoiando o outro. Um apoiou o outro. Isso, sim. Um apoiou o outro. Legal. Que é para vocês, na verdade, assim, trabalhar em família mesmo, né? Uhum. Por mais que seja mãe e filho, mas cada um vai ter uma responsabilidade, né? Claro, o compromisso, a dedicação. Como que é para vocês assumirem juntos esse negócio? Até para quem está em casa, né? De novo, às vezes um pai, uma mãe, um irmão, outro irmão tem expertise, mas tem medo, né? De trabalhar junto, trabalhar em família. Como que vocês estão idealizando esse projeto? Para começar no DISC, nossas personalidades já são bem diferentes.
do outro. Sim. Eu sou uma pessoa que eu gosto mais do afronte, né, de ir para cima. Ele já é mais Centrado. Ele é mais centrado, ele já tem uma visão de cima, né? De olhar e observar. Eu não, já sou emoção. Eu já vou, já quero fazer, vamos para cima, vamos. Então, eu acho que isso é legal. Até porque até nós. Um complementa o outro. Um complementa o outro. E aí nós acabamos entendendo que eu sou de um jeito e ele é de outro. Então, é questão de respeito, né? Eu tenho que respeitar o tempo dele e ele tem que respeitar a minha forma de agir. Então, assim, hoje é isso, né? A gente tem que entender um ao outro para o negócio dar certo. Sim. Eu vou percebendo, ela fala mais, Só olhando só. Né? Mais calmo, mais analítico, né? Mais centrado. Só observa. Eu tenho que falar pra ela, não fala isso. Tá falando demais, tá se estendendo demais. Eu tenho que montar o script pra ela seguir, porque senão ela se perde. Ficar no pé ali, ó. Fala ela assim, se ó. Perde, Fala desse jeito. aí decola, ela começa a falar de outra coisa. Tem que pegar e... Não, é porque são personalidades. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo chegar pra você e falar, vou vender isso, aquilo. Não, eu quero conhecer o Eduardo. Eduardo, como Primeiro um você... relacionamento. Eu gosto de relacionamento. Sim, sim. Não é só negócio, eu gosto de chegar, entender Ótimo. a pessoa, conversar, oi, tudo bem, nananã. Aí a pessoa ficou à vontade, aí a gente vai falar de negócio. Então, assim, talvez eu precise melhorar, mas... Com o tempo, né, vocês vão se adequando, se adaptando. vai ver na melhor maneira, né? Vocês fizeram visitas juntos, Sim. né, nos clientes. O que vocês acharam? Como é que foi a experiência? Foi Desafiador. Foi desafiador, Porque, igual a gente falou, né? Eu sou uma pessoa que quero chegar e quero fazer amizade. O Claudimar quer ser objetivo. Então, assim, fica um conflito de pensamento. Sim, sim. Mas é isso. Tanto que a gente trocava, né? Às vezes eu falava, isso aqui você vai falar isso e isso. Eu chegava lá, ela falava, dava uma voltona pra falar do negócio. Aí eu ia no meu, falava, é assim. Eu chegava, apresentava o que tinha que apresentar, falava tal. Beleza, vamos pro próximo. Aí ela chegava no dela, agora é você. Chegava no dela, ela dava aquela volta pra falar de novo do cliente. Eu falava, você tem que ser objetiva, fala do negócio aqui, você tá pulando um monte de coisa. Conversando demais. Quando ela fala oi, tudo bem, ele fala, assina aqui. Meu Pix é esse daqui. Faz o Pix, faz o pagamento. Mas não sei se você é aí, mas como uma boa aí também, a gente sabe que é de nós, assim, vai querer fazer amizade. Eu trabalho com o Eduardo lado a lado, então assim, é igual a vocês, perfil igualzinho. Bem então assim, parecido. aí eu falando, verdade, verdade. Isso, aí uma hora ou outra ele fala, dá um assunto. Então assim, é o respeito mesmo, de entender, olha, meu momento é de falar, e o dele é de escutar. E assim, vice-versa. Vai ter dia que ele vai querer falar bastante, vou dar quieto. Então assim, a gente vai se adaptando também, né? E essa coisa de trabalhar em família, a gente pensa que quando já vem certo lá de casa, já dá certo para trabalhar junto também, né? Então, se vocês dentro de casa já era uma família unida, que se entendia, que se respeitava, então isso traz para o negócio também, né? Do que trazer uma família que já é conflituosa dentro de casa, não se respeita para uma franquia junto, não vai dar certo. Mas, né, quando vê que a gente se respeita, sabe, cada um tem o seu papel, cada um sabe o que tem que fazer, sempre vai fluir. Então, é legal trazer isso para vocês também, de trazer que dá certo trabalhar em família, desde que cada um respeite o momento de cada um, sabe? A gente tem uma base, né? A gente sempre foi muito família, né? E saber separar, né? Sim. A parte profissional da parte pessoal. E não tem erro. Mas o principal é isso mesmo, né? O respeito, né? Sim. Respeito, companheirismo, Sim. né? Vocês dividirem, né? Vocês já fazem isso dentro de casa, como família. O trabalho vai ser uma extensão, né, de quem vocês são. Né? Verdade. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser de um jeito de casa, de outro jeito no trabalho, mas nós somos quem nós somos em todos os lugares, né? E se nós mascaramos alguma coisa, uma hora cai, uma hora não vai dar certo. Então é exatamente isso. Vocês serem quem vocês já são, como família, agora vocês são também uma família Adonai. E vocês estão entrando para a família Adonai, né? E vão representar a família Adonai lá em Sumaré. Então, parabéns pelo desafio que vocês encararam, né? Estão encarando. Não sei se já caiu a ficha ou não, né? Mas parabéns mesmo pela decisão, né? De tomarem essa atitude, de empreenderem, de acreditarem no nosso negócio,
né? Querendo ou não, nós estamos há mais de 10 anos no mercado, então para nós é um prazer e um privilégio saber que pessoas acreditam na Adonai RH e querem dar continuidade para que vocês também um dia cheguem aos seus 10, 15 anos de empresa e possam produzir, né? E possam ser pessoas responsáveis com o negócio, com vocês mesmos e representando a Adonai RH, né? Por onde vocês passarem, por enquanto, em Sumaré. Né? E para a gente poder então finalizar, eu gostaria que vocês deixassem um recado, né, para quem está nos assistindo, para quem já é um franqueado, está pensando talvez em mudar de negócio, para quem está na dúvida, né, não sei se compro, não sei se não compro. Então eu queria que vocês deixassem um recado para as pessoas ali e falassem, olha, como ser um franqueado, qual a minha ideia, qual a minha expectativa, qual que é o conselho que vocês entregam para essas pessoas. Eu acho que um conselho que eu teria para dar é o pessoal que tiver uma matriz próxima, ou se for da região, venha conhecer a matriz, que já você vai ver que é diferente, né? A empresa é diferente, o tratamento é diferente, as pessoas te dão atenção, te dão todo o suporte que você precisa, então você se sente bem confortável para você começar um negócio. Legal, legal. O importante é vir entender do negócio, né? Fazer a primeira reunião, conhecer, ver todo o processo direitinho, não entrar na emoção, né? Porque é uma responsabilidade, né? Ser empresário no Brasil hoje é uma responsabilidade grande e mexer com pessoas também, né? Então, mais acreditar em si e bora pra cima. Legal. Vocês acham que ter conhecido a matriz fortaleceu mais a ideia de vocês do negócio? Sim, né? Porque você tem uma base, né? Eu tanto vim na matriz quanto fui a um franqueado para me entender, porque você vem na matriz ver coisas, mas aí você quer ir ver o dia a dia, né? Então, conversar com o franqueado, o que ele achava, o que ele tinha de opinião para me dar, o medo de errar, né? Começar errado já também. Sim. Então, foi bem interessante, assim, tirar as dúvidas, ter vindo primeiro na matriz, ter ido no franqueado, então fez toda a diferença para mim. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado de novo por vocês estarem aqui, por acreditarem no nosso projeto, por fazerem parte da família Adonai RH. E a gente quer dizer agora para todo mundo, de novo, Sumaré, ó, estamos chegando, já estamos na cidade e a gente vai fazer um barulho legal na cidade, hein? Então é isso, pessoal. A gente quer agradecer, né, a confiança que vocês teve na nossa empresa, a confiança de vir aqui, conhecer o nosso serviço e acreditar, principalmente acreditar que nosso trabalho é sério, que a gente pode mudar a vida das pessoas, tá? Obrigada a pessoas de casa que estão assistindo a gente, continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais e até mais. Valeu, tchau, tchau.